pessoas jovens tendo Alzheimer e não dá para... Agora que nós estamos vivendo mais, não é justo isso daí. E depois da Covid, eu fiquei sabendo, doutor Lino, não sei se é verdade algumas coisas, falando a respeito de quem teve Covid que ficou com falhas de memória, que prejudicou a memória dessas pessoas. O que vocês já sabem hoje em dia a respeito do Alzheimer e da Covid, que vitimou tanta gente no mundo todo? Perfeito. Primeira questão do Alzheimer, né? Assusta a gente, porque a gente, como você falou, está ouvindo falar mais. Mas por quê? Tem um aspecto bom, entre aspas, disso. A população está vivendo mais. Sim. Então, a doença de Alzheimer é uma doença de quem vive muito. Pra você ter ideia, você botou ali no início, né, que 30% acima de 80 anos. Quando você chega acima de 90 anos, você tem grande parte das pessoas tendo um quadro demencial. Se a gente lembra da nossa infância, antigamente, que não se falava tanto de Alzheimer, dizia o quê? Tá caduco. Tá caduco, é da idade. Então, tá ficando louco. A gente achava que era normal, né? Porque a gente via pouquíssimas pessoas envelhecendo. Essas pessoas já chegavam com a condição clínica tão ruim, e era vovozinho que botavam na varanda e ficava ali e ninguém ligava direito. Hoje não. Hoje uma pessoa com 80 anos está completamente ativa. Trabalhando muitas vezes. Trabalhando, né? A gente tem, se você for ver, é recorde de presidentes com 80 anos de idade, né? No mundo inteiro está acontecendo, está toda vez dizendo, bateu o recorde do presidente mais velho do mundo. Por isso as pessoas estão cada vez melhor. Mas aí essas doenças apareceram mais. E aí vamos explicar o que é a demência. O quadro da demência tem várias causas. A demência de Alzheimer a gente já consegue entender por que acontece, tem um monte de deposição de substâncias, proteína tal, que ela faz o quê? Ela dificulta a comunicação entre um neurônio e outro. Eu não falei que tem bilhões de neurônios e milhares de conexões? Com essas conexões sendo dificultadas, os neurônios começam a morrer. Não e que proteína é essa? Essa proteína, beta-amiloide e tal, o que é que ela faz? São proteínas que estão no nosso corpo, só que elas começam a depositar nessa parte do neurônio. Uhum. E aí as grandes revoluções e os tratamentos estão fazendo isso. Como é que a gente faz com que essa proteína não entre e não comece a depositar? Não existe cura para Alzheimer ainda. Não existe cura para Alzheimer ainda. Mas a gente já consegue entender o funcionamento. Por que acontece? É sempre assim. A gente entende o que acontece, depois vai atrás dos tratamentos. Há pouco você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você não precisa ter Alzheimer. É verdade isso? Com certeza. Dá para evitar o Alzheimer? Com certeza, dá para evitar. O que acontece? A maioria das pessoas quer uma fórmula mágica. A pílula tal e você não vai ter Alzheimer. Ai, que beleza. A cirurgia... Joga na minha boca, doutor. É engraçado, Claudete, a gente tá falando de demência, né? Mas coluna, tudo é a mesma coisa. O brasileiro, ele quer uma coisa prática. Ele quer a pílula mágica, ele quer a cirurgia. Aí quando você fala, não tem remédio, a pessoa fica triste. Mas pensa o seguinte, tem evidência científica de comportamentos que você vai tomar durante toda a sua vida que vai evitar Alzheimer. E eu vou fazer um comparativo com o músculo que serve perfeitamente. Eu não falei que o cérebro tem um monte de conexão? Falou. Músculo da gente é o quê? Todo mundo sabe, quanto mais se exercita, melhor você fica. O cérebro é a mesma coisa. Então, se você for ver pessoas que viveram muito podem ter Alzheimer, claro que podem ter. São sobreviventes longos, pessoas que passaram os 90, 100 anos. Mas, normalmente, as pessoas que cuidaram de atividade física, pessoas que não tiveram ganho de peso, não é que vai ser proibido dela ter Alzheimer. Pode ser que ela tenha, mas a chance reduz bastante. Não ser obeso. Não ser obeso. Fazer atividade física, controle da pressão alta, controle da glicemia e o mais importante de tudo isso, continuar com o cérebro ativo. Eu brinco com meus pacientes porque, como eu sou neurocirurgião, vira e mexe eu descubro doenças que a pessoa não vai conseguir ter a capacidade laboral dela. E vou aposentar o famoso, tô no ISS, né? Uhum. E logo a pessoa às vezes fica feliz, ou pela idade ou por isso. Mas parar de fazer atividade intelectual é das piores coisas que tem na vida de qualquer ser humano. Porque seu cérebro, eu brinco com o paciente, eu fiz a mesma coisa você parar de fazer atividade física. O músculo não atrofia, você não perde massa muscular. Claro. Quando você envelhece, você continua fazendo atividade física, você vai ter ganho de massa muscular. Então, o resto de nossa vida... Se continuar exercitando o cérebro... A mesma coisa. Eu até brinco com meus pacientes. Eu fiz, sabe aquela fofoca do trabalho que você... é o crossfit do cérebro. Pensa o que fulano tá achando de mim, o que o outro acha. Trabalhar é bom, né? Trabalhar é bom. É por isso que eu gosto. E eu tô exercitando o cérebro agora que eu vim trabalhar num negócio novo, que é a internet.